São 7 horas e 25 minutos. Um bom dia para você, ouvinte da Folha FM, que está chegando agora na transmissão. Eu e Arnaldo Neto estamos aqui juntos e recebendo hoje Brande Arenari, secretário de Educação do município de Campos. Brande, bom dia mais uma vez. Obrigado pela sua presença. É ótimo ter um parceiro como você aqui na Folha FM, né? Posso considerar você um parceiro nosso, né? Com certeza. Então tá bom. Aliás, você participou essa semana do Folha no Ar através de um áudio que você nos mandou. Isso. E, como sempre, muito esclarecedor. Vamos lá, Arnaldo, a bola é sua. Nós vamos falar sobre isso também já também. É verdade. Até falei com ele aqui já que a gente vai falar sobre esse assunto. Mas nós tivemos até sexta-feira a inscrição para eleição para diretor de escola. Acho que é o assunto do momento na Secretaria de Educação e até por isso gostaria de abrir a entrevista com isso. Brande, como que foi a procura? Todas as escolas têm candidatos. Eu sei que a rede aqui, eu lembro a época o secretário do Frederico no governo de Rosinha, e eu fazia assessoria para a Secretaria de Educação lá de São João da Barra. Então aí o Frederico participava, aí falava assim, na cidade aí, eu tenho 20 escolas, eu tenho 30. Aí eu falei, gente, meu sonho era isso, eu tenho 200 e tantas, né? A rede de Campos é muito maior do que as outras cidades aqui da região. Não sei se você já está a par de tudo, se já deu para ver números, mas como que foi o panorama dessa inscrição para a eleição de diretor? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Arnaldo, bom dia a todo mundo da Folha, bom dia a todos os ouvintes aí que estão agora nos acompanhando no carro, ou em casa, ou pela internet também ouvindo o programa. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez na Folha. Como disse, sou parceiro, estou sempre aqui, acho um veículo importante de comunicação para a gente estar dialogando com a população, informando, né, e prestando conta das nossas ações. Olha, a eleição havia uma expectativa muito grande, eu acho, de todos nós, uma bandeira antiga. O próprio prefeito Rafael Diniz, desde vereador, é um defensor das eleições diretas para as escolas. Se a gente olhar para alguns municípios maiores, vizinhos nossos, ou mesmo o governo do estado, todos os grandes municípios, adotam esse modelo. Não é o único que tem, mas ele é adotado em muitos lugares e com muita eficácia. Então, isso faz com que a gente do lado de cá também fique com uma expectativa muito grande. Então, o panorama que a gente tem para escolas, ontem mesmo eu estava conversando com o meu amigo, secretário de Educação de Macaé, Guto Garcia, né, e ele também foi, enquanto secretário, foi um dos que implementou a eleição direta das escolas de Macaé. Estava me falando algumas coisas e a experiência dele também, e foi muito certeiro, né? Brande, no primeiro ano, normalmente, a gente não tem grandes disputas. As grandes disputas vêm para as outras eleições, né? As primeiras eleições diretas, e parece que é isso. A gente fecha os números agora de manhã, em termos de inscrição, mas pelo que nós ouvimos, nós vamos ter poucas disputas no geral das escolas. A maioria são as diretoras que já estão. Elas vão concorrer sem uma outra chapa, né? Então é o que parece em geral. Não dá para acertar, né? Cravar esse resultado, mas pelo que a gente viu, esse é mais ou menos o cenário. Uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Foi todo esse processo, desde o governo Rafael Diniz, nós procuramos fazer uma triagem técnica muito grande para as diretoras das escolas. Então, assim, houve uma estabilização, né? Até para uma reportagem da Folha, do jornal da Folha, eu também respondi isso. Houve uma estabilização dos diretores que estão lá. Então, por isso, há uma disputa não tão acirrada na maioria das escolas. Estou fazendo um cálculo ainda, não é um cálculo totalmente preciso, porque só agora de manhã que nós vamos olhar tudo isso. Cerca de, eu acho que, de 10% a 15% das escolas, talvez em 10% a 15% das escolas a gente tenha mais de uma chapa disputando. E como foi seu processo eleitoral? Acontece a eleição no dia 12, quem participa, quem pode votar, quem não pode, como que funciona? A preocupação, né? Democracia é sempre algo em construção, né? Ela está sempre sendo construída, às vezes precisa ser defendida, né?
mas ela está sempre sendo reconstruída sobre os seus critérios, e os seus critérios de procedimentos, eles são decisivos, porque às vezes você pode fazer uma eleição nada democrática, você pode fazer uma eleição que você vicie os procedimentos de tal maneira, mesmo com boa vontade, não necessariamente com má vontade. Se você não tem um domínio técnico sobre o tema, e aí a gente contou com a ajuda de grandes cientistas políticos de nossa cidade, né? Os professores cientista político da UENF, o Vitor Peixoto, do IFE, o Renato Barreto e o Gustavo Carvalho, que estiveram junto com a gente dando toda a assessoria. Eu também, por profissão, também sou cientista político, pude colaborar também com os procedimentos. Mas o que eu dizia era isso. Então, entendendo também as questões do nosso município. Podem concorrer para diretor da escola, né? Todos os funcionários da educação do município, eles podem concorrer. E membros externos, né? Essa é uma novidade nossa, porque tem uma tradição de diretores, nós não podíamos perder uma safra de diretores importantes que se formaram ao longo do tempo, membros externos, desde que tenham formação no 3º grau de educação, né, faculdade ligada à educação, e também mais de 1 ano de gestão pública de experiência. Então, essa foi a maneira que a gente conseguiu para atender uma característica específica do nosso município e não alijar quadros importantes da administração escolar. Por outro lado, do ponto de vista procedimental, o que é muito importante foi os cálculos que nós fizemos para ter representatividade real de todos os elementos que participam da vida escolar, né, fazendo com que a gente tivesse um peso de 50% dos votos para os professores e funcionários e 50% dos votos da comunidade. Com isso a gente equilibra, porque às vezes você pode fazer, não, o voto de todo mundo pesa igual. Olha, mas você tem um professor e você tem na sala de aula 20 alunos, 25 alunos. Né? Então o voto tá com o professor, vira uma ditadura que o professor e o funcionário não têm praticamente voz nessa eleição. Então por isso você faz, assim como acontece, né? As eleições na UENF também tem isso, as eleições na universidade pública também são dessa maneira, para que o funcionário, que é aquele que está na escola, que vai ficar na escola o tempo todo, né? Porque os alunos passam, né? Mas os funcionários continuam, né? Que o funcionário público seja respeitado e tenha voz nessas escolhas. Então, assim, em geral, esses são as nossas posições. E muito importante, né, Brand, a comunidade, né? Porque a comunidade está ali com seus filhos e, como você falou, passam, mas às vezes a mesma família coloca 4 filhos naquela escola em épocas diferentes, né? Por causa da idade. Isso. E os pais e responsáveis se relacionam com os diretores. É claro que tem diretores que são mais acessíveis, outros menos, mas você tem que pesar muito bem que às vezes ser muito acessível não significa que esteja sendo muito eficiente e por aí, né? Tudo pesa, né? O que o senhor colocou é muito bom, muito importante, porque é um outro aspecto da eleição, ou seja, a eleição direta para diretores das escolas tem vários efeitos. Um deles é integrar ainda mais a comunidade à vida escolar. Né? O processo eleitoral ele é um processo educativo para a vida cidadã como um todo. Né? Um desses aspectos, não só de preparo para esses alunos que vão votar, que vão mais para frente vão participar de eleições fora das escolas, né? Mas também de aproximação da comunidade com a vida escolar. Agora o aluno vota a partir de quantos anos? A partir de 16 anos. A mesma idade que... Aí o aluno menor de 16 anos ele é representado pelo pai no voto. Agora a eleição, você mesmo colocou isso aí, a eleição para diretor de escola é uma bandeira antiga, inclusive do vereador Rafael, do candidato a prefeito Rafael Diniz. É também uma orientação do Plano Nacional de Educação, né, para desenvolver seus planos municipais de educação, todos os municípios desenvolvam os seus. Acho que já até passou o período para a eleição, deveria ser em todas as cidades, pelo menos da época que eu falei, como eu falei com você aqui nos bastidores, assessorei a educação um tempo lá em São João da Barra. Então, na época, estava em construção o Plano Municipal de Educação e tinha um período para essa eleição. Minha dúvida é, por que só agora a eleição? Estamos no último ano do primeiro mandato do prefeito Rafael Diniz, como a gente colocou que era uma bandeira de campanha, uma bandeira do vereador, e por que só agora a eleição? A intenção do prefeito, passada para a gente, conduzida é a nossa intenção, juntamente com o prefeito Rafael Diniz, na Secretaria de Educação, era que no primeiro ano a gente conseguisse fazer isso. Eu, de imediato, já convoquei esses professores, montei uma comissão para isso, convocando esses professores, convocando outras pessoas que queriam nos auxiliar nesse processo. Então, nós nos deparamos com duas questões.
Uma delas era a necessidade de reestruturação da secretaria praticamente em todos os sentidos, né? A gente tinha um déficit organizacional muito grande do ponto de vista administrativo, o que gerava um aumento de carga de trabalho muito grande. Eu dou sempre o exemplo da matrícula, ou seja, todas as reformas não pequenas que nós fizemos reestruturando todo o sistema de matrícula do nosso município. É um trabalho hercúleo, dando esse exemplo, né? Então, isso também dificultou. Por outro lado, era um processo também de conhecimento da rede e de diálogo, né? Para chegar a esse denominador comum, ou seja, existem várias possibilidades de eleição. E é claro, a coisa mais difícil são os critérios, quem pode e quem não pode concorrer. Então, os diálogos com a Câmara, os diálogos com os setores, sempre aparecia uma coisa nova. Então, a colaboração de todos, muito importante. E isso também fez com que a gente adiasse um pouco em relação às nossas expectativas, né? Nós gostaríamos de fazer de imediato, mas isso não foi possível estar fazendo isso justamente por causa, né? Lembro que a gente fez processo seletivo, entre outras mudanças que a gente vai estar falando aí quando falar da questão pedagógica na educação, e isso foi um empecilho. Quando eu vejo hoje a gente já indo para o quarto ano, né, do governo Rafael, a gente fala todas as mudanças profundas que a gente fez na educação, nós vamos ter oportunidade de falar, e às vezes eu já converso com o subsecretário, meu amigo, Rafael Damasceno, estava conversando com ele esses dias, né? Quantas que ainda tem que ser feitas, que são mudanças estruturantes para o nosso município, na área da educação. Agora, com a eleição convocada, o processo acontece no mês de fevereiro, como a gente colocou aqui, e a duração do mandato, como que funciona? A duração do mandato é de 2 anos. Agora, você é da área da educação, você é secretário, está há 4 anos. Eu falo sobre educação, Brand. Minha mãe é diretora de escola há um século, mais ou menos, brincando. Mas desde o século passado, posso dizer que sim. Há muito tempo. Eu trabalhei eu sou da área da educação também, sou concursado lá em São João. Então, falo um pouco... Está complicado hoje, hein? Fala um pouco sobre essa questão da educação com quem conhece de dentro, né? Quem convive com isso. Um mandato de 2 anos dá tempo de planejar, de mostrar uma gestão na escola, né? Porque é um trabalho que não é só dentro da escola. Você mesmo colocou aqui várias vezes. É o entorno, é a comunidade. Você tem que trazer a comunidade para dentro da escola. Um mandato de 2 anos dá tempo de fazer isso, de você se aproximar da comunidade, fazer um bom trabalho contra o gestor escolar? Essa é uma grande pergunta, Arnaldo. É uma grande pergunta até para a política como um todo, né? A questão do mandato. Ele deveria ser mais longo, ele deveria ser mais curto. Uma vez perguntaram a Fidel Castro, eu sempre repito isso, perguntaram a ele por que a saúde e a educação em Cuba estavam bem. Aí ele falou, porque aqui não tem eleição. Então a escolha não democrática não é a nossa escolha, né? Mas o mandato de 2 anos para um diretor de escola é porque o diretor de escola ele tem uma relação, claro, com a comunidade, e ele tem uma relação administrativa formal da escola. Estou igual você, Arnaldo. É segunda-feira. Ele tem uma questão administrativa da escola que cada vez é maior. O diretor, cada vez hoje, ele precisa de uma formação técnica ainda mais sofisticada por todas as demandas de descentralização que recai sobre ele. Mas a gente pode dizer que cabe, no caso, à Secretaria de Educação, os grandes planejamentos para ter retornos a 4 anos. A gente sabe que a educação, os retornos, às vezes, eles são longos, né? De médio a longo prazo, as medidas para trazerem retorno para isso. No caso da vida escolar, né, você não tem um projeto propriamente político, é um projeto técnico-administrativo, né? Porque ali não é um projeto que a gente poderia dizer tudo na vida é política, mas nesse sentido, né? Não, eu tenho um projeto, eu tenho um programa pedagógico aqui para a escola, não, isso cabe à secretaria, né? Cabe ali a execução desses modelos de programa e a administração dos recursos, a administração da vida escolar, né? E claro que a reeleição está ali, né, dando possibilidade para o diretor ser avaliado. Mas é uma coisa a ser colocada em questão, né? Não tem uma matemática final sobre isso, né? Sempre uma pergunta aberta, e como eu disse, a democracia está sempre em construção. Então, a experiência nossa, né, começa agora, a nossa experiência de democracia nas escolas, ela vai também nos dizer, para que alguns anos a gente possa, não é melhor a gente estender esse mandato por 3 ou por 4 anos. E a gente está falando em democracia, em questão de escolha, mas, por outro lado, teve resistência à questão vocês enfrentaram algum tipo de resistência
dos profissionais, sobretudo dos diretores, com relação à eleição? Você, como secretário, teve algum tipo de resistência do outro lado? Olha, a gente, como ser humano vivendo nessa terra, a gente sabe que ninguém gosta de mudar. Mudar é um negócio muito difícil. É muito desconfortável a mudança. Mas não posso dizer que houve uma resistência. Não, nós não queremos, assim, isso não. Não houve uma resistência, não. Houve sempre receio, né? Vai ser isso mesmo? Como é que vai ser, né? Acho que de todos, nós somos um município acostumado há muitos anos, sem ter eleição em escola. Então havia até um certo loteamento, vamos ser muito sinceros, né? Uma área que determinado vereador, esse vereador indicava o diretor e aquilo ia ficando, aí o diretor rachava com o governo, trocava o diretor por outro vereador da área mais próxima, com alguém mais próximo dentro da escola. Isso aconteceu durante muitos anos, né? E a eleição de escola direta, ela vem justamente para proteger a escola dessas variações do sistema político, né? Como ele é um cargo político, é um cargo de confiança, mas ele também é um cargo técnico, então a gente está pesando para isso, para dar um tipo de estabilidade àquele trabalho, né? Como você disse, se a escola fica muito vulnerável às instabilidades do sistema político, né, ninguém consegue desenvolver um trabalho a médio e longo prazo tão necessário para as escolas. Então eu acho que isso é fundamental mesmo. Mas eu repito o que eu disse, não houve resistência, a gente não houve. Houve senões, mas eu acho que toda a comunidade, e aí não só do ponto da comunidade escolar, mas também dos agentes externos, né, da maioria dos vereadores, que a gente também sempre conversou, fazem parte do sistema político, né, todos entenderam, né, esse momento de mudança da nossa sociedade. Interessante, Brandi, que esteve aqui, não precisa citar quem, mas teve um vereador aqui, nós conversamos sobre isso, ele falou, bom, claro que tira um pouquinho do nosso poder e tal, mas eu reconheço que era importante fazer. Você lembra? Não lembro. Eu acho que foi Jorge Virgílio. Jorginho Virgílio. Ele falou, realmente o vereador indicava e tal, era uma boa, mas reconheço que é importante. Essa é uma decisão importante. Da categoria, né, Brandi? Você que é da educação sabe disso. O CEP lutava por isso, toda a categoria lutava por essa questão da eleição, né? Assim como você, eu também sou filho de professor, né? Sempre acompanhei professor do Estado, minha mãe era professora ali do Visconde, né? Aqui na Lapa, né? E eu lembro das eleições, eu criança pequena, na década de 80, você já tinha eleições lá, muito bem conduzidas e com grandes disputas, né? Uma democracia viva dentro das escolas do Estado. Não tem por que, se as escolas do Estado vivem assim, a gente não fazer isso. Vamos ao intervalo? A gente tem eu acho que a gente ainda tem mais alguns minutos aqui, mas você pode colocar algum assunto ou mesmo alguma pergunta a mais para o banco. Não, a gente vai continuar falando. Acho que essa questão da eleição a gente já explicou bastante. No final só a gente lembra, né, quando que como que vai ser o processo. Mas aí deixa lá para o final, até mesmo como a título de informação. Mas, Brandi, uma grande bandeira da sua gestão é a questão do CEMEI, né, o Centro Municipal de Educação Integral. Nós temos quantos em funcionamento hoje? Nós temos 2 em funcionamento. Esses 2, há possibilidade de ampliação do CEMEI nesse ano? Outros CEMEIs podem ser instalados no município? Sim. O projeto inicial nosso era até o término desse ano a gente ter 8 CEMEIs funcionando, né? A devastadora crise financeira que se abateu no município no ano passado fez com que a gente tivesse que recuar nos nossos avanços, né? Então a gente espera pelo menos que a gente consiga mais um ainda. Estamos em estudo, de repente até o final do ano a gente tenha mais um CEMEI. Mas ainda não há, a gente não pode antecipar nada de onde seria, qual bairro seria? Ainda não, até porque o planejamento nosso é espalhado no município, né? Mas a gente aguarda agora a abertura do orçamento, demorou um pouco, né, até para a gente saber, e sabendo que o orçamento de educação também é flutuante, né, porque ele não tem... a gente não sabe quanto vai entrar de Fundeb até o final do ano, né? Salário de educação um pouco, então a gente também fica um pouco restrito a essa flutuação financeira para fazer planejamentos maiores também, né? E qual a sua análise sobre os CEMEIs que já estão em funcionamento? Já atendem da maneira que você planejou, da forma que você gostaria de ver funcionando? Arnaldo, principalmente o CEMEI aqui do Parque Aurora, por eu estar mais próximo, que eu acompanho mais de perto, é uma experiência muito impactante e me surpreendeu com o grau de velocidade, né, da resposta do CEMEI.
por um lado, me deixa um grau de entusiasmo muito grande, por outro, me deixa triste não poder fazer isso junto com o prefeito Rafael Diniz em toda a cidade. Depois de um ano de experiência de CEMEI funcionando, eu tive a certeza que esse é o caminho para a educação. E é o caminho tempo para... integral que você diz, tempo integral. Não tem a é menor o caminho dúvida. para a sociedade. É verdade. O CEMEI do Parque Aurora, eu digo sempre CEMEI do Parque Aurora porque ali foi um lugar difícil de implementação, porque nós tínhamos um cenário de entrada de droga dentro da escola, de altamente violento, um cenário violento, os alunos violentos, com agressão, e parece que hoje nós temos outras pessoas vivendo ali, estudando na escola, e são os mesmos alunos. E tem transformações, né? Tem alguns alunos que já ficaram queridos, que eu sei pelo nome, e eram alunos difíceis. O linguajar deles com os diretores, com os professores, agressão, mordida, soco, e hoje são outras crianças. Só a escola integral é capaz de fazer isso. E eu conversando com uma conselheira tutelar, ela chegou para mim e falou assim: Brandi, eu moro no bairro. O bairro mudou depois da escola. Diminuiu violência no bairro, Brandi. Eu quase chorei de emoção na hora. Eu já chorei muito de emoção pelo CEMEI. Então, a força social que todo mundo exige da escola, que a solução é a educação, porque a escola, botam todos os problemas para a escola resolver. Nem sempre a escola pode resolver todos. É um pouco injusto isso com os professores, com todos os educadores. Mas a gente sabe da importância da escola. Para a escola fazer isso, ela tem que ser integral. Como lembrando sempre Darcy, né? Escola de verdade é integral. Escola meio período é uma invenção brasileira. É invenção brasileira. Já falamos isso aqui algumas vezes. É uma invenção brasileira. Então, ali está muito claro o caminho que a gente tem para a educação. Qual o horário do CEMEI? Qual? O horário. O horário do CEMEI, as crianças entram 7h30 e ficam até 4h30, 5 horas. Pois é. Com 4 refeições. Os pais podem trabalhar. Nem que eles não possam trabalhar, por exemplo, todo o horário, mas melhora a vida dos pais também. Melhora a vida dos pais, economicamente também, porque são 4 refeições, você tem impacto econômico nas famílias. Ou seja, o modelo de escola integral, ela atinge todas essas demandas. A demanda pedagógica, a demanda de formação do indivíduo, porque ele está o dia inteiro dentro da escola, em todos os sentidos. No sentido alimentar também, ele está sendo protegido de ficar se alimentando de coisas de açúcar o dia inteiro, né? De baldes de açúcar, como as classes populares são expostas, como todos nós, né? Sobretudo as classes populares são expostas em termos de alimentação. Proteção da violência, proteção contra as drogas, acesso ao esporte, né? A gente tem inglês todos os dias. A gente tem uma carga de português e matemática que é a maior do Brasil, dentro dos nossos CEMEIs, então de formação muito grande. É uma experiência de transformação social. Eu acho que todo mundo, toda a sociedade deve se juntar em torno da ideia da escola integral. Ela é um caminho para ter um mundo muito melhor. Não tenho a menor dúvida que se a gente tivesse não perdido o projeto das escolas integrais lá, que começou com Darcy Ribeiro, hoje a gente teria um estado muito melhor para se viver. O estado do Rio seria um lugar muito melhor para se viver. Então a resposta é muito grande. Eu fui em todas as festas do final do ano lá, as crianças já, desde muito pequenas, estudando inglês, já começando a falar inglês, já começando a conversar inglês. Então isso é o que a gente espera desse projeto, né? De laboratório e tudo, uma escola de ponta, e os resultados começam a aparecer. Muito rápido, me surpreenderam pela velocidade, né? Acho que essa foi a pergunta. Sim. A velocidade da resposta foi muito grande. Eu encontrei estava andando na rua, uma professora, rapaz, de lá me parou para agradecer e tudo. E isso deixa a gente muito, muito feliz, empolga a gente. E em política, as ideias são muito importantes. Às vezes, a gente fala muito, tem que ajudar fulano, tem que ajudar as urgências que a vida política precisa, mas a política grande é feita por grandes ideias. E a escola integral é uma grande ideia, é uma marca do governo Rafael Diniz, mas ela tem que passar por toda a sociedade, por todos os políticos, né? Nós temos que entender que esse é o caminho para um futuro muito melhor para o nosso município. Agora, a gente, quando a gente imagina a escola de tempo integral, concordo com você, acho que a educação realmente tem que ser com escola de tempo integral, mas tem um outro lado também, que é a questão da estrutura física. Eu tenho, como eu falei, eu sou lá em São João, a minha escola
teve que desmembrar, teve que criar uma outra escola municipal com um prédio emprestado da escola estadual, poder alocar esses alunos que não tinham onde colocar esses alunos mais. A demanda vai crescendo ano após ano. Em Campos, se existia essa ideia de, como você colocou, e seria bom até, né, uma coisa que a gente tem que pensar muito, políticas públicas têm que continuar, independente de quem seja o próximo prefeito. Como você falou, se continuasse desde a época de Darcy com escola em tempo integral, talvez o Rio não tivesse com índice de violência tão alto como a gente tem registrado hoje. Vai ter que se pensar muito nisso, em planos que possam ficar. Mas se houver a ideia de continuidade do CEMEI, seja com o prefeito Rafael Diniz buscando a reeleição, seja com outro candidato a prefeito que possa vencer em outubro, tem estrutura para isso? Os prédios comportam uma rede tão grande, com alunos dentro da escola o dia inteiro? De início, nós temos que usar a estrutura que nós temos, apta para uma escola integral, que são os CIEPs municipalizados. E outras escolas que estão maiores, com um pouco mais de estrutura, né? Nós temos ali um projeto de fazer o CEMEI, que era um dos próximos, aí, que seria o CEMEI lá em Morangaba, na escola de Morangaba, que é uma escola grande, com toda a estrutura para isso. Fazer mais um CEMEI em Morangaba. Então, a gente tem que usar a estrutura que a gente tem. As pessoas perguntam, foi muito caro fazer aquela escola maravilhosa? Brand, não foi caro. Nós não gastamos ao todo com equipamento, reforma, não chegou a nem R$400 mil. Para a gente lembrar que o último CIEP que foi reformado na gestão anterior custou R$1.200.000. Então não custou nem R$400 mil. Eu acho que se a gente tiver austeridade com recurso público, é claro que você está dizendo, Brand, mas isso custa caro. Para fazer para todo mundo custa caro. Acho que a sua pergunta é essa. Acho que o primeiro passo é a gente aproveitar a estrutura que a gente tem. Então, com poucos recursos e muito esforço, aproveitando a estrutura que a gente já consegue uma expansão significativa. Uma expansão realmente significativa. Mas quando você pensa, Brand, que a gente vai ter 100%, né? Claro, a gente quer 100%. A sociedade sonha com 100%. Aí, nós temos que entrar em outro debate. O debate de saneamento fiscal da sociedade, como é que o Estado tem recursos e como é que direciona recursos para essas áreas. Aí tem que ser um pacto da sociedade como um todo. A gente debate todos os fundos de apoio, não só o Fundeb, mas também se a gente pensa o quanto o brasileiro gasta com escola privada, se isso é revertido por uma super escola pública, é muito recurso também. Cada família brasileira que tem seus filhos na rede privada tem um gasto significativo da sua renda, ou uns sacrificam quase toda a renda para ter um aluno na escola privada. Se a gente desafoga das escolas de qualidade para desafogar uma parte do povo brasileiro de terem seus filhos, o impacto econômico é muito grande. Porque esse dinheiro que ele paga na escola vai entrar por outras áreas de produção do comércio. Né? Então tem isso também. Não que a gente vai ter um modelo só de escola pública, porque aonde nós estamos não tem. As escolas privadas são importantes para a nossa educação, mas a gente pode reduzir o número de pessoas participando disso. Então a gente tem mais possibilidade de investimento. O Marco que sempre coloca isso. Antes as escolas públicas eram vistas como escolas de excelência, né, Marco? Você que sempre lembra disso. Eu falo em relação ao Rio de Janeiro e tive essa certeza também em São Paulo. Cidades, claro, capitais, né? Por exemplo, nos anos 60, 70, o difícil era estudar em escola pública. O colégio particular tinha um apelidozinho, PPP. Quer dizer, papai pagou, passou. Quando o aluno não conseguia passar no colégio público, que era bom, no Rio tinham vários, Colégio Pedro II, Colégio de Aplicação, Instituto Lafayette e Orsino da Fonseca. Nossa, Campos, meu Deus, nem fala. Né? Campos até proporcionalmente tinha mais do que o Rio, porque era uma população menor. Mas quando ele não conseguia passar, estava sendo reprovado, falava, sai da escola, vai para particular para você passar de ano. Mas eu lembrei disso porque você está falando aí sobre essa valorização da escola pública, que é extremamente importante, mas pegando essa linha histórica, o que será que aconteceu na educação, do seu ponto de vista, que houve essa desvalorização do ensino público e, por outro lado, o ensino privado acabou abraçando esse espaço? Eu acho que são muitos fatores. O principal deles é a expansão dessa rede. A gente está falando aqui, basicamente, dos anos 70, início dos anos 80, qual a gente tinha uma rede pública de muita excelência, né? As famílias com maior poder aquisitivo, seus filhos estudavam em escola pública.
estudavam nas melhores, estudavam no Liceu, em Campos, estudavam no Luiz Ride, em Macaé, no Matias Neto, no IEPAM. Estou falando de escolas aqui da região, escolas famosas por formar também a nossa elite, inclusive elite econômica. Era formada nessas escolas. Então, você tinha um número muito grande de pessoas fora da escola. A partir dos anos 80 e 90, você começa uma política de expansão. Tanto você pegou o salário do professor. Minha mãe sempre fala, meu pai sempre falava. Quando ele casou com a minha mãe, ele falava assim, olha, aquele ali é o marido da professora. O professor tinha um status social, né, muito grande. Então, há uma expansão da carreira, há uma massificação da expansão da carreira, é uma massificação das escolas. Sobretudo a partir dos anos 90. O que é que aconteceu com o Brasil dos anos 90 para cá, do governo Fernando Henrique para cá? O governo Fernando Henrique e o governo Lula, eles foram muito eficazes em botar todo mundo dentro da escola. Então a gente quase que zerou o número de crianças que não tinham acesso à escola. Mas ambos os governos não se preocuparam, tanto Fernando Henrique quanto Lula, não se preocuparam com uma política efetiva para o ensino básico. Criaram as vagas, mas esqueceram das escolas, de uma certa forma. Você teve o Fundeb criado, mas não teve uma política direta de ação ali. Claro que pela Constituição não é, mas a gente sempre espera que a gente tenha uma política. Então, acho que esse é um ponto que fez com que você expandiu demais, e manter a qualidade expandindo é muito difícil. Então, tem esse elemento. Por outro lado, e a partir dos anos 90 também, você tem um lobby muito grande do ensino privado. Um apoio, sobretudo no governo Fernando Henrique, começa um apoio muito grande para as grandes redes de ensino privado. Né? Você também tem esse outro elemento. E aí a sociedade quase que desacostumou. Né? Ela tinha que cobrar mais disso. Então, acho que esses são os dois elementos. Cabe agora, né? Eu me lembro, eu tive a possibilidade de participar do projeto do então ministro Mangabeira Unger, que era da Pátria Educadora, que era um modelo de intervenção, ou seja, que a gente tem lugares, né? Eu visitei há pouco tempo lá Sobral, visitei ao Ceará. Como é que a gente faz que aquele modelo possa se expandir para o Brasil todo? Fiquei muito feliz de ver que a maioria das medidas que foram tomadas lá no início, 1997, quando o prefeito era o Cid Gomes, foram as que nós tomamos aqui, quase todas parecidas. Então, ele falou, estamos no caminho certo. Essas mudanças estruturantes estão no caminho certo. Então, eu acho que a gente precisa disso, de um pacto nacional de melhora da qualidade das nossas escolas. Mas eu acho que o brasileiro tem se sensibilizado disso. Então, ficou uma coisa de colocar muito dinheiro nas escolas, em alguns lugares. Se você pensa no governo Cabral, ou seja, os recursos destinados à educação foram vultosos. As escolas estaduais se equiparam bem, né, com ar-condicionado, com todo, mas um plano pedagógico mais duro. Para isso, a gente precisa resolver, para fazer com que a escola pública, mesmo hoje não desfrutando de tantos status no passado, ela é o diapasão dessa orquestra da educação. Se ela está mal, a escola privada está mal também. Né? A escola privada também começa a cair um pouco a qualidade. Ela precisa estar boa para ela puxar a escola privada para cima também. Exatamente. Olha, faltando 1 minuto para as 8 horas, vamos ao intervalo agora, mas você quer soltar um... Não, eu ia dar uma passada aqui nos comentários das redes sociais, pessoal então com a gente, né? por favor. Luiz sempre acompanhando, foi a primeira a comentar, dando um bom dia aqui ao secretário, Fernando Cordeiro também, Felipe Coutinho, um abraço ao melhor secretário de Educação da história de Campos, né? Arnaldo Garcia, nosso amigo radialista, colunista da Folha também, o mais bem preparado dos secretários da administração atual, competente, sério e extremamente sensível a causas públicas. Parabéns a ele pelo trabalho e ao programa cada vez melhor pelo convite. Netinho Silvestre, esse é o melhor secretário de Educação de todos os tempos. De novo aqui o Arnaldo Garcia. Marco Antônio, eu falo com você, Marco, que ele fez concurso para conseguir uma vaga no Liceu de Humanidade de Campos. Então você tem toda razão na abordagem sobre a qualidade do ensino da escola pública no passado. Eu também fiz concurso para conseguir uma vaga no Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro, que era da UEG, na época, era da Faculdade de Filosofia. Colégio de aplicação sempre é uma grande solução, né? A gente sabe disso. Chegando aqui agora também, bom dia, Raul Palácio, reitor da UEG. Um abraço para o Raul. Marcamos outro dia para tomar aproveitando o Raul, drink. Mandar um abraço para o meu amigo Raul. Foi um grande vice-reitor, vai ser também um grande reitor. E para anunciar a parceria nossa da Secretaria de Educação e da UENF
para fazer com que a escola agrícola não fosse fechada, né? A escola agrícola continua, a gente está falando de escola de aplicação, então a parceria da Secretaria de Educação do governo Rafael Diniz e da UENF, e a presença e a ação do nosso reitor Raul foi muito importante, e a gente sonha ali, estamos em conversas em fazer, quem sabe, um CMEI agrícola, porque a segunda parte, os CMEIs são temáticos, né? Que a nossa escola agrícola transforme-se num CMEI agrícola. E aí é uma parceria de atores, sobretudo da UENF, e o Raul foi muito importante nisso. Um grande abraço, meu amigo Raul. Mandar também um abraço para Marcelo, Diretor da Escola Agrícola, sempre está conosco aqui no programa Rural. Grande figura. Um abração, Marcelo. Bom, então agora podemos ir ao intervalo, voltamos dentro de instantes com o Folha no Ar, primeira edição.